Então, abra a sua Bíblia em Números capítulo 8. Nós temos um breve relato aí no verso 1 sobre a menorá, sobre esse castiçal de 7 hastes que ficava no santo lugar, não é? E ali ele tinha por intuito, o hebraico desses primeiros versos é muito interessante, porque dá a entender que a menorá, ela tinha o objetivo iluminar a haste central. Então, o hebraico parece que eles colocavam alguns ateparos para que as luzes das hastes não iluminassem o ambiente. A menorá não tinha por intuito iluminar o ambiente. Tinha também, mas o principal objetivo era iluminar a haste central, que é de onde saíam as outras 6 hastes. Então, a menorá tinha uma haste central, e dela saíam, então, outras 3 hastes para um lado, 3 hastes para um outro, e há um simbolismo maravilhoso em relação à menorá. Lá em Apocalipse, nós temos o relato, né, que João vê candeeiros, vê menorot, e ele vê Yeshua no centro daqueles 7 castiçais, e isso nos dá uma alusão. Eu não quero falar sobre isso aqui, porque não é o tema que eu preparei, mas é fantástico, porque da mesma forma como os castiçais, as hastes do castiçal da menorá, tinham por objetivo iluminar o centro, a haste central, da mesma forma, lá na visão em Apocalipse, nós temos as congregações, as Kehilot, como castiçais ao redor de quem? De Yeshua, e elas iluminavam o centro que era Yeshua. Então isso é muito interessante, porque a menorá nos fala disso, né? A nossa função como candeeiros que somos, é trazer luz, é fazer visto, é tornar conhecido a haste central, que é Yeshua HaMashiach, o nosso Rei, nosso Redentor, nosso Salvador, enviado do Eterno, representando 100% ao Eterno perante nós homens. Então tudo se baseia na obra do Messias. Por isso que a obra do Messias é tão importante assim, pessoal. É uma obra que você não vive sem ela. Sabe, Israel não tem como viver sem ela. Outro dia eu conversava com um amigo e dizia para ele: olha, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita preocupação com aqueles que não acreditam que Yeshua veio, né? Amigos, parentes judeus que temos, e que não acreditam que Yeshua seja o Messias e ainda aguardam a vinda do Messias. Eu fiquei pensando, puxa vida, é preciso ter mais fé que vai existir um judeu, que vai nascer em Belém, cidade mais palestina de todas. Se um judeu hoje aparecer em Belém, ele é fuzilado. Mas não, esses que creem que Yeshua não é o Messias, ainda aguardam que vai nascer um judeu, de alguma forma vai nascer um judeu em Belém, e de alguma forma esse judeu vai entrar em Jerusalém montado num jumento. E eu fiquei pensando, gente, hoje em dia, se um judeu entra vestido com vestes, né, especiais em Jerusalém num jumento, ele será levado para um hospício, para um manicômio, e imediatamente será preso. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? O contexto histórico para a vinda do Messias só foi possível naquela época. Hoje não tem mais história, não tem mais contexto histórico para você entender a vinda de um Messias, você entendeu que ele teve que vir naquela época. Hoje em dia não tem como. Aí eu fico pensando, o sujeito tem que ter mais fé para pensar que um judeu vai vir de Belém hoje em dia, fugindo dos palestinos, e vai entrar em Jerusalém com um jumento, não vai ser preso. Ele tem que ter mais fé para acreditar nessas coisas, do que para que Yeshua é o Messias, e veio há 2000 anos, e viveu, e veio, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, atuou na Galiléia, pregou em Jerusalém, anunciou o reino de Deus, foi julgado, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia. Então essas coisas existem, e você tem que entender que Deus tem o timing perfeito das coisas, né? A vinda de um Messias hoje, do jeito como ele teve que vir da primeira vinda, não tem como, não encaixa mais. O Messias sofredor de Isaías 53, né, que o judaísmo de hoje fala que Isaías 53 é uma alusão a Israel, mas até a Idade Média não era. Até a Idade Média todos os rabinos interpretavam Isaías 56 como sendo o personagem do Messias. Interessante essas coisas. Então esse servo sofredor que teria que vir, entraria em Jerusalém montado num jumento, né? Entregaria-se como sacrifício
por perdão, para perdão e remissão do povo, esse Messias sofredor não teria como vir hoje. Quer dizer, o tempo, o espaço não permite mais. A história, a humanidade, o mundo, não tem mais encaixe, não tem mais lugar para esse tipo de vinda. Da mesma forma como o mundo hoje em dia não encaixa, não tem mais lugar para, vamos dar um exemplo aqui, o sistema sacrificial para perdão de pecados. Não é? Vocês entendem que não tem mais, não encaixa isso mais? É uma outra coisa que me preocupa o judeu que não crê em Yeshua. Como é que ele acha que os seus pecados são perdoados? Pense comigo. Que a obra de Yeshua, ela simboliza um anúncio profético que viria o servo do Eterno, e esse servo do Eterno se entregaria. O autor de Hebreus fala que ele, na sua obra, entra no santíssimo lugar celeste e oferece o seu sangue como sangue expiatório, porque sem sangue não há remissão de pecados. Essa lei vale até hoje. E por que você não tem que ir no templo, ou não tem que construir um templo para ir lá oferecer sacrifícios para perdoar os seus pecados? Porque o sangue do Messias verte até os dias de hoje no tabernáculo celeste. É por isso que você não precisa ir ao templo oferecer sacrifício. Há um sangue vertido para você hoje, que nunca secou. Então nós, judeus que cremos em Yeshua, a questão de perdão de pecados, para nós, a questão de nós não termos mais um templo físico em Jerusalém, podemos conviver com isso, porque aceitamos uma obra divina, aceitamos um mover de Deus que providenciou algo muito sublime. Agora, o sujeito que não crê que Yeshua é o Messias, fica complicado. E os pecados? Como é que são perdoados? Tem que ter sangue. Eu substituo o sangue pela oração, pela caridade e pela bondade. Não, é muito bonito essa frase, é muito bonito isso tudo, mas não resolve o problema. A equação está sem solução. Sem sangue não há remissão de pecados. Tem 2000 anos que vocês não têm mais templo. Tem 2000 anos que não há mais sistema sacrificial. E aí? Vocês entendem que crer em Yeshua, para mim como judeu, é uma necessidade. É necessidade, não tem como o mundo do eterno, a religião judaica funcionar sem entender-se a obra de Yeshua. É um grande problema que se tem hoje no mundo judaico não messiânico, é isso. Como é que nós temos o perdão de pecados? Podem se fazer remédios temporários, podem se fazer ensinos temporários, mas não substituem, não resolvem o problema.